Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. E eu já soube aqui que vocês ficaram muito tristes, né, com a notícia da saída do pastor Augustus, que está indo aí para os Estados Unidos próximo ano, servir lá a igreja, a plantação de uma igreja lá em Orlando, na Flórida. O Expondo vai continuar, viu? Fiquem tranquilos aqui, que a gente vai continuar, e a gente está já fazendo uma agenda para fazer um misto entre eu, pastor Lutero, e também manter aqui o pastor Hernandes, pastor Paulo Júnior, pastor Emílio Garófalo vindo aqui regularmente. Todo mês a gente vai ter uma vez ou duas vezes esses irmãos de fora, para que vocês possam continuar assim se alimentando da palavra de Deus. E quando Augusto aparecer pelo Brasil, ele vem para cá também, e a gente mata a saudade deles, tá bom? Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 17. Eu queria trazer a vocês hoje, nessa noite, a primeira tábua da lei, que é o padrão de Deus para a nossa relação com Ele. Mas vamos ler toda a lei, que se encontra aqui, do verso 1 ao verso 17, de Êxodo capítulo 20. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamavam e chamam de Torá, que são os livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco, né? Resume ali toda a lei que Deus entregou ao seu povo. Ali tem as leis morais de Deus, né, resumidas nos 10 mandamentos. Ali tem as leis civis, de como a nação de Israel deveria viver, né, e ser guiada, né, pela lei de Deus. E tem as leis cerimoniais, né, que são as leis que Deus estabeleceu para que o povo dele, ao quebrar a lei moral dele, pudesse recorrer à lei cerimonial, ao sacrifício, para receber de Deus perdão. Nós vamos nos concentrar na lei moral de Deus. A lei civil e a lei cerimonial, essas são leis circunstanciais que era para a nação de Israel, e as leis cerimoniais já se cumpriram em Cristo Jesus. Nós não estamos debaixo dessas leis, mas a lei moral de Deus, ela é absoluta, ela é para sempre, né? Ela é para o bem-estar do ser humano, e nós vamos concentrar nossa atenção nela aqui nessa noite. Vocês sabem que a lei moral de Deus foi entregue em 2 tábuas, né, a Moisés. A primeira tábua diz respeito à nossa relação com Deus, como é que a gente deve se relacionar com Deus. A outra tábua da lei, aqui tem os 4 primeiros mandamentos, e a outra tábua da lei, os 6 mandamentos que dizem respeito à nossa relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante, né? Mas vamos lá, vamos para a leitura de Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 17, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia
é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, nem o servo do seu próximo e a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua assistência e direção para esse momento da exposição da palavra. Pai amado, muito obrigado por tua palavra, porque o Senhor nos revelou quem tu és e o que o Senhor espera de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a, assistidos pelo teu Espírito, tenhamos entendimento da tua vontade para a nossa vida. Fale, Senhor, não apenas à nossa mente, mas sobretudo ao nosso coração. Nos desafie a viver a nossa vida para o teu inteiro agrado. Nos desafie a viver a nossa vida em obediência à tua palavra, observando tuas orientações, Senhor, evitando aquilo que o Senhor nos diz que nós não devemos fazer ou viver nisso, para podermos ter uma vida que agrade ao Senhor e o Senhor nos usar como expressão da tua imagem, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo nessa vida, como testemunhas fiéis de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa cada um de nós nessa noite, fale ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, é a manifestação do ser de Deus, a revelação do seu caráter santo e a revelação de sua vontade para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Isso é o que é a lei de Deus. Ela é absoluta. Ela, como disse o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 24, verso 35, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela é então absoluta, é para todo o tempo, para todas as épocas, para todo ser humano, em todo lugar do mundo. Ela nunca muda. Jesus falou em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, que nem um i ou um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Então, o ser humano não pode relativizar a lei de Deus, ou dizer que aquilo era para uma época e não é para hoje. Ela é absoluta e ela é eterna, ela é para sempre, ela é a manifestação do caráter santo de Deus. E ela é a manifestação de como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele e como Deus quer que nós nos relacionemos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Ela é a regra para se obter uma vida feliz, uma vida bem-sucedida. O Salmo de número 1, que vocês bem conhecem, é uma exortação que abre o livro dos Salmos, dizendo exatamente isso sobre a lei de Deus. O Salmo nos diz que, nos 3 primeiros versos, que feliz ou bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda ou na comunhão dos escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita, ele reflete dia e noite. Essa pessoa, diz o verso 3, será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, ele será bem
sucedido, né? Então, a lei de Deus, ela é, então, esse caminho para que a gente obtenha felicidade e sucesso em todas as áreas da nossa vida. Deus nos deu a sua lei porque Ele nos ama e não quer que nós estraguemos a nossa vida. Por ela, nos mostra como alcançar a felicidade. É isso que Ele diz a Josué, lá no capítulo 1, quando Josué teme o chamado e a vocação de Deus para que ele assuma o comando do povo que Moisés trouxe até o deserto, tirando esse povo da escravidão do Egito, e agora Moisés era morto, e Deus chama Josué a assumir a responsabilidade de colocar o povo na terra prometida, na terra de Canaã. Quando ele mostra seus temores, seus medos, o reconhecimento de que ele não é capaz, de que ele não é suficiente para substituir um gigante como Moisés, Deus diz para ele algumas coisas. Diz para ele que, olha, não tema, porque Moisés também titubeou quando eu o chamei, né? Ele também disse que não tinha condições, que não se sentia capaz, e que eu chamasse o irmão dele, Arão, e eu disse, não, é você quem eu quero. E eu queria te dizer uma coisa, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não tenha medo. Só observe uma coisa, e aí o verso 8 do capítulo 1 diz, não cesse de falar deste livro da lei. Ao contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido, né, naquilo que eu te chamei a fazer. Além disso, além de todas essas coisas que a lei de Deus é, e que a palavra de Deus diz que ela é, Tiago a chamou da lei da liberdade. Lá no capítulo 1 da sua carta, verso 25, ele fala que a palavra de Deus, em observá-la, vai nos trazer sucesso, felicidade. Ele diz assim, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, essa pessoa será bem-sucedida naquilo que realizar. Veja que Tiago, fazendo coro com Josué capítulo 1, versículo 8, diz que a lei de Deus dará àquele que a observa, que reflete, que medita nela, sucesso na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida relacional. Essa pessoa será bem-sucedida. E além disso, Tiago diz que ela é a lei da liberdade, ela nos livra, nos liberta. É pela observação de seus preceitos que o homem é liberto da escravidão do pecado. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria da ignorância, libertaria da escravidão do pecado. Lá em João capítulo 8, verso 32. Ele orou ao Pai para que fôssemos santificados na verdade. E ele afirmou que a tua palavra, Pai, é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Por fim, é pela observação e obediência à lei de Deus que podemos demonstrar a Deus que nós o amamos, né? João capítulo 14, verso 21, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os observa, os obedece, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a lei de Deus é tudo isso para a gente. E, além de tudo, mostra que nós provamos a Deus que o amamos de fato e verdade quando nós levamos em consideração a sua palavra, a sua lei, e a observamos e a obedecemos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Deus nos chamou para ter com Ele uma aliança, um relacionamento,
e temos na lei de Deus as cláusulas dessa aliança que Ele estabelece com a gente. Aqui no texto, a entrega da lei de Deus por Moisés ao povo de Israel, ela é precedida por uma introdução, onde é considerado o porquê de se obedecer à lei que estava sendo entregue ao povo. Moisés coloca aqui um arrazoado, ele chama a atenção das pessoas. Por que vocês devem observar a lei de Deus? E aqui na introdução que Deus entrega a Moisés, Deus então coloca algumas razões pelas quais o povo deveria obedecer. O porquê de obedecer à lei de Deus. Primeiro, diz lá o texto, que devemos observar e obedecer à lei de Deus por causa de quem nos convida a ter com Ele uma aliança. O texto começa assim: eu sou o Senhor. E aqui a palavra no hebraico é aquela palavra do nome de Deus, Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová nas nossas traduções. Eu sou o Senhor, eu sou Yahweh, o Deus que chama vocês a um relacionamento comigo. Eu sou esse Deus, o soberano, o Senhor do universo, o único, o eterno, o todo-poderoso, o auto-existente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. É isso que o nome de Deus significa, representa. E é esse Deus que está chamando o seu povo a ter uma aliança com Ele, a ter uma relação de vida com Ele. Por isso vocês devem observar e obedecer às cláusulas dessa aliança, porque quem chama vocês a essa aliança com Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador do Universo, o Autoexistente, o Todo-Poderoso, o Eu Sou o que Sou. Em segundo lugar, devemos observar a lei de Deus por causa do que Ele se tornou para nós. Além daquilo de quem Ele é, o que Ele se tornou para nós. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu escolhi você para ser povo meu. Diante de todos os povos da terra, eu chamei um povo para ser meu, o povo de Israel, né? A descendência de Abraão, com quem Deus fez uma aliança. Devemos observar, portanto, a lei de Deus por causa do que Ele se tornou para nós. O nosso Deus, o soberano Deus do universo, é o meu Deus, o Deus da aliança, o Deus fiel, o meu Redentor, o meu provedor. Ele me deu a salvação e requer de mim obediência. Ele quer que eu confie nele e ande em obediência, pela fé, de que aquilo que Ele estabelece para mim é o melhor para a minha vida. É isso que o texto nos diz. Obedecer por quem nos chama a ter uma aliança, obedecer por aquilo que Ele se tornou. E devemos também observar a lei de Deus por aquilo que Ele fez por nós. Ele diz o texto: eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. O povo de Israel fora liberto da escravidão do Egito. E agora Moisés estava entregando a esse povo a lei desse Deus todo-poderoso, desse Deus que quis se tornar o Deus desse povo, e desse Deus que tirou esse povo do Egito, da escravidão. Mas isso também se aplica a nós, é uma figura de nossa libertação, pois todos nós aqui hoje, gentios, né, fomos resgatados das trevas e da condenação do pecado. Como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos nós fomos libertos do pecado, fomos libertos da condenação. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos salvos da culpa do pecado que era contra nós. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Essa é a razão, essa é a introdução, né, da entrega da lei. Quem estava
nos chamando para uma aliança com Ele, o que Ele fez por nós, quem Ele é e o que Ele se tornou o nosso Deus e nos tirou da terra do Egito, nos tirou da escravidão. Posto isso, vejamos o que Ele nos tem a dizer através do texto de Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17. Eu queria então trazer esse tema, queria tratar com vocês sobre a primeira tábua da lei, o padrão de nosso relacionamento com Deus. É isso que Deus está estabelecendo aqui conosco. Nós precisamos entender cada uma dessas 4 primeiras cláusulas da aliança que fazem ou que dizem respeito à primeira tábua da lei. O primeiro mandamento, a primeira cláusula da aliança está aí, versículo 3, depois dessa introdução que nós vimos. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, a primeira cláusula da aliança do nosso relacionamento com Deus. Ele requer de nós que nós não tenhamos nenhum outro Deus no lugar dele, diante dele. Não terás outros deuses diante de mim. A pergunta hermenêutica que precisa ser feita ao texto para que a gente compreenda a razão do mandamento e consiga viver em obediência e aplicar a nossa vida, é essa aqui. O que é que significa exatamente essa cláusula? O que é que significa exatamente este primeiro mandamento? O primeiro mandamento responde a uma pergunta. E a pergunta hermenêutica é essa aqui: quem é que deve ser adorado? Essa é a pergunta que o primeiro mandamento responde. A quem eu devo adorar? Porque eu fui criado com a eternidade em meu coração e o meu coração necessita adorar. Só que aconteceu um problema conosco, raça humana. Nós caímos em Adão e a nossa natureza se corrompeu agora. E nós fomos desligados ou separados de Deus. Mas a eternidade continua dentro de nós. Nós sentimos necessidade de adorar. Fomos criados para glorificar a esse Deus, Criador do universo, mas nos perdemos dele. E agora o nosso coração busca substituir o lugar que nós perdemos de Deus em nossa vida, porque estamos rompidos com ele e separados dele. Por isso o mandamento nos chama a atenção para termos cuidado com o nosso coração idólatra, que busca coisas para substituir Deus na nossa vida. A quem nós devemos adorar? Quem é que deve ser adorado? E a resposta a esta indagação é Deus somente. Não terás outros deuses diante de mim. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Lembra da palavra de Jesus, repreendendo Satanás, que queria negociar com Jesus? Lá na tentação, no deserto, tudo isso levou Jesus a um alto monte, mostrou todos os reinos do mundo onde Ele é príncipe, porque Ele tomou de direito isso quando conduziu o homem ao pecado. Deus criou o mundo, Deus criou a terra, colocou o homem como coroa da criação, entregou ao homem a administração da terra, disse que ele daria nome aos animais, organizaria a criação, e que ele prestaria contas a Deus, tiraria da criação o seu sustento, preservaria a criação e prestaria contas a Deus. O que é que o diabo fez? O que é que Satanás fez? Satanás ludibriou o homem, dizendo que ele poderia ser o Deus da sua própria vida, que ele não deveria viver em dependência de Deus e que ele poderia tomar essa decisão ao comer da árvore que Deus disse que ele não comesse, porque Deus o proibiu de comer da árvore, porque Deus sabia que no dia em que ele comesse, ele seria como Deus, autônomo, completamente livre, independente. E foi isso que levou o homem à queda. Ele quis se desligar de Deus. Ele quis ter o controle da sua própria vida. Ele quis ser o Deus da sua própria vida. E quando ele desobedeceu e pecou contra Deus, dando ouvidos à voz da serpente, que colocou dúvida acerca do caráter de Deus e da bondade de Deus em relação ao homem, a queda aconteceu.
o homem se tornou escravo do diabo e o diabo tomou o controle do mundo. Agora, o mundo jaz no maligno. Agora, ele se tornou o príncipe deste mundo. E ele está aqui negociando com Jesus, dizendo: eu te dou todos esses reinos, o domínio do mundo. Você não precisa ir à cruz. Você não precisa sofrer. Mais uma vez, o diabo está botando em xeque a bondade de Deus. Que pai é esse que você tem, que quer te sacrificar numa cruz, para que através do seu sacrifício você obtenha o controle, como nós cantamos aqui: todo o poder lhe foi dado no céu e na terra pela obra de sacrifício dele. Jesus afirma isso em Mateus capítulo 28. Toda a autoridade e poder me foi dado nos céus e na terra, por causa da obra que eu realizei na cruz, por causa do meu sacrifício na cruz. O diabo está dizendo a ele: eu te dou isso, sem você precisar morrer. Não é? Mais uma vez, ele está colocando em xeque o caráter de Deus e provando Jesus, assim como provou Adão. E Paulo, escrevendo no Romano, diz isso, que o primeiro Adão, né, pisou na bola, pecou contra Deus e levou toda a humanidade à condenação. O segundo Adão foi obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Mas a proposta era essa, e a repreensão de Jesus ao diabo é: arreda Satanás, porque está escrito na lei, né? Só ao seu Deus adorarás e só a ele darás culto. É isso que implica a primeira cláusula da aliança, o primeiro mandamento da lei moral de Deus. Quem deve ser adorado? Deus somente. Significa dizer que não devemos ter nenhum outro Deus diante de nós. Mas isso nos leva a uma outra pergunta: o que é um Deus? É preciso que a gente responda a isso. Porque quando nós lemos esse texto, geralmente a gente se reporta à idolatria, a ídolos, feito por mãos e adorado. Isso é verdade, mas não é isso somente. E aí precisamos entender o que é um Deus. Um teólogo, escritor, tratando desse assunto da lei moral de Deus, chamado Henry Memphis, ele diz que um Deus é tudo o que se tem em estima, em amor, em temor, em serviço, em prazer, em deleite. Tudo ou qualquer coisa que se depende mais do que de Deus se torna um Deus na nossa vida. Qualquer coisa em que você deposite qualquer um desses sentimentos, estima, amor, temor, serviço, deleite, se torna um Deus na sua vida, no lugar de Deus. Qualquer dessas coisas que você pode ter e que eu posso ter diante de mim. Isso pode ser pessoas, isso pode ser um projeto de vida, isso pode ser um sonho, isso pode ser um bem material, isso pode ser um amor. Qualquer coisa que seja mais importante para mim do que Deus, se tornou um Deus na minha vida. Ou deixa eu colocar de outra forma, talvez fique mais compreensivo. Se há alguma coisa na minha e na sua vida, que se Deus pedir para eu abrir mão por Ele, e eu não conseguir fazer isso, isso é um Deus na minha vida. A questão é, o que está em primeiro lugar em minha vida? Disse Jesus: não se pode servir a dois senhores, porque você em algum momento vai desagradar um pelo outro. O jovem rico, lembram? Quando procurou Jesus, eu digo que aquele homem era um homem de primeira, assim, para que qualquer pai quisesse que a filha casasse. Era um rapaz sincero, era um rapaz religioso e era um rapaz bem-sucedido na vida financeira e profissional. Procura Jesus com a inquietude no coração e pergunta a Jesus: Senhor, há alguma coisa que eu possa fazer para herdar a vida eterna?
para resolver esses dilemas dentro de mim, para ter paz no meu coração em relação à minha vida pós-morte? Há alguma coisa que eu possa fazer? E aí a gente vê a sinceridade desse jovem. Tem muita gente que tem esses mesmos dilemas, mas tenta apagar esses dilemas no prazer, na bebida, na balada, né? Em tantas outras coisas. Mas aquele jovem, ele é sincero e ele bate na porta certa. Tem tanta gente com esses dilemas que bate em tudo quanto é lugar ruim de religião e é enganado pelo diabo, mas aquele jovem vai bater na porta certa, em Jesus. Ele é sincero com os dilemas da sua alma. E o Senhor diz: olha, você não conhece os mandamentos? Não matarás, e apresenta aqui a lei. E ele diz: Senhor, eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. Eu cresci na igreja. Eu sou membro da igreja. Já fui batizado, já fiz profissão de fé. Eu vivo uma vida procurando observar os mandamentos, mas isso não tem me trazido a paz que eu preciso. E o Senhor olha para ele e diz: eu sei o que é que falta. Eu sei o que é que te impede de gozar essa paz. Eu sei o que é que está em primeiro lugar na tua vida. Teus bens, teu dinheiro, tuas posses, tua conta bancária. Faz o seguinte: se livra desse Deus que tomou o lugar de Deus na tua vida. Vende os teus bens, dá aos pobres. Eu te garanto que você terá um tesouro muito maior que isso nos céus. E aquele jovem saiu dali arrasado, triste, cabisbaixo, porque era dono de muitas propriedades. E ele não conseguiu abrir mão disso. Ele não conseguiu confiar na palavra de Jesus. Ele preferiu depositar sua confiança na riqueza que ele tinha. Isso é um Deus. Não é que Jesus está dizendo que para entrar no reino dos céus a gente tem que ser pobre e não tem que ter bem nenhum. Não é isso, não. O problema é que aqueles bens eram o Deus da vida dele. Não terás outros deuses diante de mim. Qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus na minha vida se torna um Deus. Significa dizer que o Senhor, único Deus verdadeiro, deve ter o primeiro lugar em minha vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Foi a resposta de Jesus em Mateus capítulo 22, verso 37, quando alguém perguntou a ele: Senhor, me resuma toda a revelação. No que a gente pode resumir numa palavra a revelação? O Senhor disse: amor. Amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. A lei de Deus, primeira tábua da lei, a segunda tábua da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Veja, não é amar a Deus de coração, não é amar a Deus de alma, não é amar a Deus de entendimento, é amar a Deus de todo o coração, de toda tua alma, de todo o teu entendimento. Deus requer exclusividade e Ele não abre mão disso. Essa é a primeira cláusula da aliança, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que viemos fazer aqui neste lugar, e eu pergunto a você, o que nos traz aqui? É o pastor Augusto? Você hoje teve uma decepçãozinha quando viu eu entrar por ali? Sim, rapaz. Não é? O que é que nos traz aqui? São homens? É Paulo Júnior? É o pastor Hernandes Dias Lopes? O que é que nos traz a igreja? É o pregador? É o grupo de louvor que canta muito bem? É o líder da igreja, o presidente da igreja? O que é que nos traz ao culto? O que é que nós viemos fazer aqui nesse lugar? Estamos aqui diante de quem? Por causa de quem?
O culto que estamos oferecendo agora tem por motivação Deus ou homens? Nosso objetivo é agradar a Deus ou agradar a homens? Aprendemos com este primeiro mandamento que Deus, somente Deus deve ter o primeiro lugar em nossas vidas, em nossos planos, no nosso louvor. Somente Deus deve ter o primeiro lugar no uso do meu corpo, no usufruto de minhas possessões, nos meus talentos e, sobretudo, no culto que lhe ofereço em gratidão e reconhecimento por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem feito em minha vida. Primeiro mandamento, a primeira cláusula da aliança que Deus quer que eu tenha com ele: não terás outros deuses diante de mim. Segunda cláusula da aliança. Eu sou terrível com o tempo, viu, gente? Segunda cláusula da aliança: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. O que significa isso? É a pergunta hermenêutica que a gente faz para compreender a razão do mandamento e o que ele significa. Esse mandamento responde à pergunta como ele deve ser adorado. Já sabemos quem que deve ser adorado, Deus somente. Mas como eu tenho que adorar esse Deus? É o segundo mandamento, a segunda cláusula da aliança. E a resposta a essa indagação é: ele deve ser adorado no Espírito, ou em Espírito, e em verdade, ou pela verdade. E aqui essa verdade é a verdade revelada de Deus. Deus é Espírito, disse Jesus lá à mulher samaritana, em João capítulo 4. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, ou lhes adore no Espírito, e lhes adore pela verdade, pela palavra de Deus. Esse mandamento aponta para o fato de que Deus, o Senhor, deve ser cultuado em espírito e por sua verdade revelada. Significa dizer que não se deve cultuar a Deus através de imagens, qualquer que seja a imagem. O mandamento aqui é claro no verso 4 ao verso 6. Vamos lá. Volte aqui a Êxodo capítulo 20 comigo, deixe sua Bíblia bem aberta aí. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6. Nos diz o seguinte: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, aqui a idolatria, a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, que me aborrecem, que desobedecem a minha palavra. Mas eu sou o teu Deus, que faço misericórdia, que uso de misericórdia, até a 1000ª geração daqueles que me amam e daqueles que guardam os meus mandamentos. A segunda cláusula da aliança aponta para isso. O Salmo de número 115, versículos de 4 a 8, ele nos diz o seguinte, acerca disso. Salmo 115, versículo 4: os ídolos das nações, dos outros povos, são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, não falam. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não conseguem apalpar. Tem pés, mas não andam. Som nenhum sai de sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam ou depositam a sua confiança. Moisés, quando o povo de Israel desobedeceu a Deus, Deus trouxe uma praga de serpentes no meio do povo dele lá no deserto.
E muitos começaram a morrer, mordidos pelas serpentes, mortos pelos seus venenos. E Deus então mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse no meio do arraial, e todo aquele que fosse mordido por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze, crendo que Deus o livraria, não morreria, seria salvo do veneno da serpente de bronze. O que é que Deus queria com aquilo ali? A Bíblia nos diz, Deus queria mostrar que ele colocaria o seu filho futuramente numa cruz, e todo aquele que olhasse para ele com fé seria salvo da condenação e da morte. Só que isso passou, a serpente ficou por ali, mas na época do rei Ezequias, o povo de Israel estava adorando a serpente. E então Ezequias mandou destruir a serpente. Tal é a idolatria do coração do humano, não é? Deus não mandou fazer a serpente para o povo adorar. Era um símbolo do que ele faria. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também Deus levantará o seu filho numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o povo estava adorando a serpente. Esse mandamento também: não farás para ti imagem de escultura com o intuito de adorá-las, nem de lhes dar cultos, significa dizer também que não se deve cultuar a Deus através da imaginação e da inventividade humana. E aqui é uma coisa importante, né? É uma coisa que eu preciso saber. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. No final da semana, no dia que Deus santificou, eles vieram à presença de Deus. Caim tomou a iniciativa, aprendeu com seus pais. Adão e Eva cultuaram a Deus no dia que Deus santificou. Adão e Eva chegavam diante de Deus com sangue, com um sacrifício de animal, porque Deus, para suprir a sua necessidade por causa do pecado, a sua culpa, a sua vergonha, tanto é que eles procuraram esconder sua nudez com folhas de figueira. Deus matou um animal e fez vestimenta de peles para suprir isso deles. Desde então, eles entenderam que para se aproximar de Deus tinha que ser com sangue, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Esse princípio da lei oral de Deus já estava lá no Antigo Testamento, desde o começo. Caim e Abel sabiam o que deviam fazer. Tanto é que Abel ofereceu um novilho, sacrificou o novilho diante de Deus. Caim achou que isso estava muito estranho. Eu tenho uma maneira melhor, eu sou agricultor, eu planto, eu colho. Então é melhor oferecer a Deus um carro de mão de melancia do que matar um bichinho de 1 ano de idade. Qual o sentido disso? Olha, muita gente no Antigo Testamento não sabia por que sacrificar um novilho. Por que matar um bicho pelo meu pecado? O que é que ele tem a ver com a minha culpa? Talvez eles não tivessem respostas a isso, mas uma coisa eles sabiam, que foi isso que Deus disse que deveria ser feito. Que toda vez que eu quebrasse a lei moral de Deus, eu tinha que recorrer à lei cerimonial, ou seja, matar um novilho de 1 ano de idade, sacrificá-lo, derramar o seu sangue diante de Deus para ter os meus pecados perdoados. O que é que Deus queria ensinar? Que por causa da minha culpa o inocente sofre. Por causa do meu pecado eu atinjo pessoas com o meu pecado. Por causa da minha culpa e do meu pecado, Deus sacrificou o seu filho naquela cruz. Foi isso que João Batista entendeu quando viu Jesus se aproximar dele lá no Jordão para ser batizado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a lei cerimonial do Antigo Testamento apontava para ele. O escritor de Hebreus diz que sangue de bodes e de novilhos não perdoam o pecado. Mas a gente era perdoado por causa da obediência, da fé, da confiança, que se Deus falou que era assim que a gente tinha que fazer.
porque aquilo ali apontava, representava para Cristo. E uma vez que ele veio, o Cordeiro de Deus foi sacrificado pela minha culpa e pelos meus pecados. Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. Por quê? Porque Caim inventou, adorou, segundo a sua imaginação. Porque ele entendeu que, não, por que eu vou sacrificar um animal? Eu tenho uma maneira melhor. E Deus rejeita Caim e rejeita a oferta de Caim. Ao passo que Deus aceita Abel, por causa da obediência, e aceita a oferta que Abel ofereceu. Então, esse mandamento significa dizer que nós não temos que adorar a Deus segundo a nossa própria imaginação. Este mandamento aponta para o fato de que Deus manifestou em sua palavra, que é a verdade, a maneira pela qual Ele quer ser adorado. Não há o que acrescentar, não há o que inventar, segundo a imaginação humana. E aqui cabe uma pergunta para a igreja evangélica dos nossos dias: como está o culto que nós oferecemos a Deus? Qual tem sido a motivação, a centralidade de nossos cultos? É fundo preto? É gelo seco? Né? É farol, é luzes coloridas? É teatro? É dança? Não adorarás a Deus segundo a tua imaginação. Deus estabeleceu as cláusulas da aliança de como Ele quer ser adorado. Não cabe a nós inventar, não cabe a nós imaginar, não cabe a nós fazer um up ao culto. Nós não temos que acrescentar absolutamente nada. É fogo estranho no altar. É incenso que ofende e que agride as narinas de Deus. Isso é claro na palavra de Deus. Não pode ser a necessidade das pessoas. O culto não foi feito para pessoas, para os visitantes. Vamos fazer uma coisa para a gente atrair pessoas. Meu Deus do céu. Você só tem que atrair uma coisa no culto: a Deus. Adorá-lo, agradecê-lo, agradá-lo. O culto é dirigido a Deus, não a homens, não a pessoas. É a Deus. E mais uma vez a gente volta aqui: não pode ser o pregador, não pode ser o líder, não pode ser o cantor gospel. O culto tem que ser centrado em Deus. Concluímos que devemos cultuar a Deus baseado em sua vontade revelada na palavra, não na nossa criatividade ou na nossa imaginação. E aqui muitas igrejas têm apresentado cultos onde Deus detesta. E aí a gente vai para a terceira cláusula da aliança, que eu vou ficar aqui, vou ficar devendo a quarta, porque é mais polêmica, depois em outra oportunidade a gente traz. A terceira cláusula da aliança: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O que isso significa? Este mandamento responde à pergunta: qual deve ser a nossa atitude para com Deus em culto? A quem, como e qual deve ser a minha atitude para com Deus em culto? E a resposta a essa pergunta é: devemos ter uma atitude de reverência e santo temor, sabendo diante de quem nós estamos, sabendo que Ele nos revelou a maneira pela qual Ele quer ser adorado. Qual deve ser a minha atitude? Deus revela seu descontentamento com o povo de Israel, ao dizer: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E ainda nos adverte o escritor sagrado: quando a Deus fizeres um voto,
não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Como eu devo lidar ou tratar com Deus? Qual deve ser a atitude do meu coração em prestar culto a Deus? A atitude com que nos aproximamos de Deus importa para Deus. Devemos saber diante de quem nós estamos. Devemos nos preparar para estar diante de Deus, preparar o nosso coração, o nosso espírito para estar e nos achegar à presença de Deus, do Senhor do universo. Olha, eu me preocupo tanto com isso. Às vezes a gente vem para a igreja de forma mecânica ou automática, né? Faço isso todo domingo, ou faço isso toda reunião de oração, ou faço isso toda reunião de doutrina. Eu venho para a igreja no automático, mas não atento para o que eu vou fazer ali, para diante de quem eu vou estar. Veja, o culto é um convite que Deus faz ao seu povo para gozar a presença dEle. Se eu não tiver essa consciência, eu vou estar aqui pensando noutra coisa no culto. Eu vou estar aqui prestando atenção na pessoa que está do lado conversando. Eu vou estar aqui dando uma olhada no celular. Eu vou estar aqui, sei lá, olhando para o jogo, olhando para alguma informação. Eu vou estar aqui em corpo, mas o espírito está voando. Deus quer que nós tenhamos uma atitude diante dele com santo temor e reverência, sabendo diante de quem eu estou. É o Senhor do universo, é o Deus Criador, é o meu Redentor. E eu venho aqui para gozar da comunhão com Ele, experimentar um pouquinho daquilo que eu vou viver em toda a eternidade. É isso que Deus faz com a gente, é isso que Ele quer, e por isso eu preciso preparar o meu coração, preparar o coração dos meus filhos, durante a semana, para que eles venham para a igreja enquanto criança, para saber diante de quem eles estão. É preciso colocar a vida em ordem, é preciso orar a Deus, à semelhança do salmista Davi: Senhor, sonda-me e conhece, vê se há em mim caminhos maus. Eu não quero que a minha presença aqui afronte a tua santidade. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e tenha nojo do louvor que eu ofereço ao Senhor. Sonda, Senhor Deus, o meu coração, me conhece, vê se há em mim caminhos maus e me guia por caminhos da verdade, me dá consciência de onde eu estou, diante de quem, e coloca a atitude certa no meu coração em me aproximar do Senhor. É preciso preparar o coração. O salmista Davi orou a Deus em um belo poema, no Salmo 19, verso 14. Ele disse: Senhor, que as palavras dos meus lábios, tanto quanto a motivação do meu coração, seja agradável à tua presença. Sabe, é terrível a gente ouvir de Deus esse povo está cantando louvores, honrando-me com os lábios, mas o coração está tão longe de mim. A última cláusula: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que significa isso? Este mandamento responde à pergunta: quando é que devemos prestar a Deus o culto que lhe é devido? Deus separou um dia para isso. A resposta a essa pergunta é: devemos cultuar a Deus no dia em que Ele separou e santificou para esse fim. O verso 9 diz que em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor. Mas eu não vou entrar nesse assunto com vocês, vai ficar por aqui, né? Vocês vão ficar com água na boca, porque é uma polêmica muito grande em cima desse mandamento. Ele não mudou, ele continua, só que a gente tem que entender o que significa o Shabat, o descanso, porque só vou dar uma colher de chá para vocês, né? Esse mandamento não é um fim em si mesmo, como nenhum dos mandamentos. Esse mandamento apontava para um descanso que Deus traria sobre aqueles que nele criam. Ele tiraria dos nossos ombros o peso da condenação. E esse dia aconteceu
quando o nosso amado Redentor, após o terceiro dia da sua morte na cruz, ele venceu a morte. Ele ressurgiu dos mortos, abrindo agora o descanso. E desde então, o povo de Deus, os apóstolos, entenderam que aquele primeiro dia era o dia do qual o mandamento apontava, o dia do descanso, o dia da vitória do Cordeiro, o dia do Senhor, né? Que nós trouxemos para o nosso português do latim domingo, né? Dominus, dia do Senhor, o dia da vitória de Jesus sobre a morte. É o descanso que nós podemos gozar diante dele. Mas que Deus nos abençoe, que Deus possa nos ajudar a entender as cláusulas da aliança que ele requer do nosso relacionamento com ele. Que se por alguma razão ou motivo nós nos esquecíamos dessas verdades na nossa vida, no nosso culto a Deus, que a gente possa trazer. A quem você deve adorar? A Deus somente. Sonde o seu coração. Não permita que o seu coração idólatra, assim como o meu, coloque outros deuses diante de Deus na sua vida, né? Saiba que você deve adorar a Deus em espírito e em verdade, e não segundo a sua imaginação, obedecendo a palavra de Deus, as cláusulas que ele colocou de como ele deve ser adorado. E a atitude do seu coração tem que ser uma atitude de santo temor diante desse Deus. Não faça isso de forma leviana. Deus não terá por inocente aquele que trata as suas coisas de forma leviana e irresponsável. Que o Senhor possa colocar temor em nosso coração, que a gente possa adorar a esse nosso Deus. Amém?